dando sequência ao texto de Deuteronômio, pregado nesse texto, capítulo 24, alguns domingos, mas eu havia dito há alguns domingos atrás, quando preguei um tema à parte, que foi sobre Deuteronômio capítulo 6, hoje eu vou me afastar mais uma vez do texto de Deuteronômio, para tratar de um tema muito importante na vida da igreja. E esse tema, irmãos, é algo que tem preocupado o nosso coração como pastor na igreja local, né, que tem nos desafiado como igreja, que é literalmente o preparo de como ouvir a palavra de Deus, ou mesmo como preparar-se para o santo dia do Senhor. A nossa motivação em tratar sobre esse assunto visa exatamente corrigir, exortar os irmãos, encorajar os irmãos no modo como nós devemos nos preparar para o culto ao Senhor, para o santo dia do Senhor e para ouvirmos a palavra do Senhor. O nosso catecismo, ele lida com essa pergunta muito clara, não é? Como devemos ler, como devemos ouvir a palavra de Deus, e necessariamente isso tem sido um ponto que tem mostrado algumas fraquezas nossas como igreja, certo? A maneira como nós estamos ouvindo a pregação, coisas básicas como, por exemplo, quando participamos da ceia do Senhor, quando recebemos o pão e o vinho e ficamos sem saber necessariamente o que fazer, onde nós temos aquele tempo de meditação, de oração, de contrição, quando não temos essa reverência tão importante e necessária para estarmos diante da presença do Senhor. Isso tem gastado algum tempo, porque eu vou gastar algum tempo com isso, com esse tema, visando o fato de que nós, como igreja, nós temos ensinado a igreja a adorar, como cultuar a Deus, e buscamos ter um culto simples, segundo as Escrituras, regido pela própria palavra de Deus, como as Escrituras nos ensinam. Mas isso, às vezes, causa algum tipo de conforto no coração das pessoas, quando elas dizem assim, nós temos os aspectos externos, tudo ok, mas nós não temos nos beneficiado da verdade, nós não temos nos beneficiado do Evangelho, né? O que está acontecendo comigo? Por que eu estou assim? Isso é algo que a gente vai ter que tratar, porque não tenha dúvida que não é necessariamente um outro problema, senão nós não temos preparado o nosso coração para o santo dia do Senhor, ou como devemos ouvir a palavra do Senhor, como ela é descrita literalmente nas Sagradas Escrituras. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus comigo, Evangelho de Lucas, por favor. Lucas 7, verso 18. Na realidade é uma sessão que vai desde o capítulo 7, mas nós vamos vamos nos deter. Evangelho de Lucas. O capítulo 7 trata do mesmo assunto, mas vamos ler no capítulo 8, particularmente um verso. A sessão toda trata do tema, mas vamos ler apenas o 8:18, por favor. Não o 7:18, apenas o 8:18. Vamos ler a parte só inicial, vamos ler todo o verso, mas nós vamos nos deter apenas no início do verso 18. Lucas 8:18 diz assim: Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará,
e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. O verso 18 diz: vede, pois, como ouvis. Vede, pois, como ouvis. E aí vem as implicações, não é? Porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Vamos orar ao Senhor, vamos à presença dele em oração. Senhor, nós te damos graças pela oportunidade de refletirmos na tua palavra, buscando nela, Senhor Deus, aprendermos como a palavra deve ser lida e ouvida. Dá-nos da tua graça nessa manhã. Instrua-nos na verdade. E acima de tudo, Senhor, glorifica o teu nome, fazendo-nos viver segundo aquilo que temos ouvido e aprendido. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Perceba que esse texto de Lucas, irmãos, é uma admoestação que Cristo está fazendo, né, na parábola do semeador, que quando ele está lidando exatamente nos capítulos que falam sobre a parábola do semeador. Ele mostrou literalmente como que a palavra ela produz frutos, como que ela é recebida e produz frutos na Escritura Sagrada. Por exemplo, né, você vai exatamente na sequência do texto, ele está tratando sobre isso. Todo esse capítulo e anteriormente esse ele está lidando com a parábola, com essa parábola específica, certo? E o que ele está dizendo é, muito depende da maneira como você ouve a palavra. Isso depende do modo como você ouve a palavra, como você a recebe, como você se prepara para isso. Obviamente, também como você lê a palavra. Então, até mesmo no modo como nós vamos ler a Escritura, nós não nos preparamos para ler a própria palavra de Deus. Nós não nos preparamos para poder ler a Escritura, nem muito menos para ouvir a palavra de Deus. Então a pergunta que se levanta baseada nesse texto é como os ouvintes podem se beneficiar da pregação e da leitura da palavra de Deus. Como eles devem fazer? Então o verso 18 diz: vede, pois, como ouvis. Vede, pois, como ouvis. Então nós vamos considerar aqui, irmãos, basicamente 3 coisas, certo? E isso é importante. Isso está descrito no nosso catecismo, vamos falar sobre isso posteriormente. Mas 3 coisas. Depende de um período antes da pregação, ou de ouvir a palavra. Depende de como eu, durante a pregação, eu estou ouvindo. E depois da pregação, como eu lido com a verdade. Entenda, são 3 momentos importantes. Antes da pregação, durante a pregação e depois da pregação. Como eu me beneficio da palavra de Deus? Como a palavra deve ser lida? Para que a palavra se torne efetiva para a salvação, irmãos, nós devemos, com diligência, preparo e oração, recebê-la com fé e amor. Guardá-las em nosso coração e praticá-las em nossa vida. Perceba que é isso que o catecismo diz. A palavra, para que ela se torne efetiva para a nossa salvação, nós devemos, atender o culto, a convocação do Senhor com diligência, preparo e oração. Recebê-la com fé e amor, colocá-la e guardá-la em nossos corações e praticá-las em nossas vidas, praticá-la na vida. Como que isso que eu ouvi, como que isso vai ser efetivamente aplicado na minha vida? Como eu vejo aquilo que eu aprendi no dia a dia da minha vida? São princípios importantes, né? Então, primeiro, antes de ouvir, depois, durante a pregação ou a leitura e posteriormente o período que se segue a leitura ou a pregação da palavra. Primeira coisa importante, então, é o período que antecede. Vamos falar aqui do período anterior à palavra. Como eu me preparo? Então, veja só, eu estou me preparando para o Santo Dia do Senhor, que é o domingo. Como eu preparo o meu coração para esse momento?
E aqui, irmãos, a preocupação é simples, preste atenção nisso. Ela é fundamental. Como a palavra efetiva, ela pode ser efetiva para a minha salvação, para que eu possa me beneficiar dela. A primeira coisa que eu vou fazer é o que chama de preparação. Eu devo me preparar para as ordenanças. Jacó fez isso. Quando eles foram se encontrar com o Senhor, quando eles estavam voltando da terra dos pais da sua esposa, no capítulo 35 de Gênesis, verso 2 e 3, ele diz assim: lançai fora os vossos ídolos, que estão no meio de vós. Purificai-vos, mudai vossas vestimentas. Levantemo-nos e subamos a Betel. E lá eu vou levantar um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. E esteve comigo em todo o caminho por onde eu fui. Levantem-se, purifiquem-se, troquem suas vestimentas, lançai fora os vossos ídolos, preparem-se. Nós vamos nos encontrar com o Senhor em Betel. Eu preciso me preparar. É verdade, irmãos. Isso aqui é um detalhe importante que precisa ser frisado, não é? É verdade que na graça soberana de Deus, ele vai ser alcançado, se eu posso dizer assim, por aqueles que não se prepararam para recebê-lo. Que essa é uma promessa até. Preste atenção no texto de Isaías, capítulo 65. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Isaías 65. Preste bem atenção, irmãos, no verso 1 do capítulo 65 do profeta Isaías. Isaías 65, verso 1, diz assim: fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Aqui, entenda, alguém vai dizer, isso é graça de Deus, isso é, como diz o texto, eu fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. Agora, preste atenção no verso 5, do capítulo anterior, Isaías 64, verso 5. Veja o verso 5 que diz o texto. Ele diz assim, um capítulo antes: saís ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça. Veja, o Senhor sai ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te irás, porque pecamos, por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos. E aqui ele diz, o Senhor vai em busca daqueles que praticam a justiça. É verdade que ele vai ser encontrado por aqueles que não, mas aqueles que estão à busca dele, aqueles que estão atrás dele, como diz o capítulo 64, esses serão aqueles que vão se beneficiar do Senhor. Uma coisa, entenda, é a salvação, o evangelho que vem redimir o pecador, e esse pecador ele não tem interesse em Deus. Quando ele tem interesse em Deus, já é obra do Espírito Santo nele. Agora, nós estamos falando daqueles que estão na igreja e se preparam para ouvir a palavra de Deus. Nós que temos o Senhor, aí nós dizemos, nós não estamos nos beneficiando, eu não encontro proveito naquilo. O Senhor diz, eu saio ao encontro daquele que pratica a justiça. Eu vou àquele que me busca. Os que são meus. Como eu me preparo, irmãos? Se eu tenho essas promessas do Senhor, de que Ele vai nos abençoar quando fizermos isso. Como eu me preparo? Primeira coisa que eu devo fazer, um dia antes, na realidade toda semana, culto doméstico,
reunião de oração na igreja com os irmãos, aquecendo o coração com o Evangelho, preparando a minha alma para o santo dia, para ouvir a pregação da palavra de Deus. A primeira coisa que eu vou fazer é ter o meu coração impressionado com o senso da majestade e da santidade de Deus. Nós estamos subindo à presença dele. Com quem me encontrarei? Quem é o Deus que eu vou adorar? Embora nós possamos ter certeza disso, irmãos, muitas vezes nós não levamos a sério isso. É esse Deus Santíssimo que nós vamos chegar diante dele. E nós vamos ouvir a voz dele falando conosco. Embora a voz esteja na terra, o que fala está nos céus. E deveríamos considerar isso quando chegamos diante dele. E quanto mais esse senso de santidade e de majestade estiverem diante dos nossos olhos, nós vamos esperar ainda mais e mais da palavra de Deus. Quanto mais eu tenho esse senso, mais eu espero da palavra de Deus. No texto de Isaías que nós lemos, 65, mas o 66, por favor, verso 2, o profeta diz assim, Isaías 66, verso 2 diz assim: porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. O homem que eu olharei é este. O homem que eu vou olhar para ele é esse. O homem, o aflito e abatido de espírito. O homem que chega diante de mim, quebrado de coração, humilhado diante de mim, sabendo quem eu sou, sabendo quem ele é, conhecendo as suas misérias, conhecendo a minha santidade, para esse eu olharei, diz ele. Para esse eu olharei, para o homem que treme da minha palavra. A impressão do nosso coração é tudo. Diante de quem eu me encontro? Quem vai falar comigo? A primeira coisa que eu devo fazer é tomar a minha alma e ter ela com a impressão clara dessa majestade e da santidade de Deus. Segunda coisa, banindo do coração cuidados mundanos ou cuidados da terra, que são até cuidados necessários e justos em outros dias da vida. Nós poderíamos dizer, como Abraão disse, fiquem aqui, ele disse para aqueles servos dele, fiquem aqui. Eu posso dizer para as coisas da terra, fique aqui. Porque eu e o jovem, nós iremos, nós adoraremos e nós voltaremos. Fique aqui. Eu posso dizer isso para as preocupações da minha vida. Eu posso colocar diante de Deus as minhas preocupações dessa forma, os cuidados dessa vida. Eu posso confiar nele e ter paz diante dele. Fique aqui, nós iremos, adoraremos e voltaremos. Importante porque
O coração, irmãos, ele ama ir após as coisas dessa terra. Mas quando nós amamos fazer isso, no dia do Senhor, a palavra de Deus, ela não é efetiva no nosso coração. Quando o cuidado dessa terra toma conta do nosso coração. Mas a disposição do nosso coração em fazer isso é uma marca de que Deus irá nos abençoar na sua presença. Tenha sua alma cheia do senso da majestade e da santidade de Deus. Não cuide dos interesses que são dignos e justos nos outros dias. No dia do Senhor, dedique-se a isso para ouvir a pregação da palavra de Deus. Terceiro lugar, aplique o sangue de Cristo à sua alma para que ele remova a culpa do pecado e não haja controvérsia entre você e Deus quando você chegar diante de Deus. Chegue diante dele, como Amós disse: como poderão dois andarem juntos, exceto se houver acordo entre eles? Eu não tenho como andar junto se houver uma queixa, um problema entre eu e Deus. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Confesse os seus pecados. Lave com o sangue do Cordeiro. Livre a sua alma da culpa. E venha à casa de Deus. Princípio glorioso, como o Salmo 26:6 diz: eu lavo minhas mãos na inocência, e então eu vou rodear o altar. Eu lavo as minhas mãos na inocência. Nós cantamos esse salmo, o sentido é esse. Veja que maravilha. Nós nos purificamos, então nós vamos rodear o altar do Senhor. Nós lavamos as nossas mãos, nós nos purificamos do pecado. Aquela bacia de prata era colocado à porta da entrada do templo. E todos que entrassem nela deveriam se lavar. Todos que entrassem no templo deveriam se lavar. É por isso que em Apocalipse 4:6 diz que diante do trono existe um mar de vidro, como um cristal. E sabe por que isso, irmãos? Porque as almas que eram contaminadas são lavadas e nada estará diante do trono se não for purificado. Diante do trono há um rio. E nós nos achegamos diante dele. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai a culpa do vosso coração. E aqueles que chegam diante do Senhor, irmãos, lavados, para ouvir a palavra de Deus, eles esperam ouvir a voz daquele que os redimiu mais uma vez. Isso, a aplicação do sangue do Cordeiro também tem implicações diretas em purificar o coração, irmãos, de desejos carnais e corruptos e afeições pecaminosas. Eu vou chegar diante de Deus, o meu coração é você tirar os seus sapatos, como diz o Senhor a Moisés: tire as sandálias, porque o chão, o solo que você pisa é santo. O Senhor está no nosso meio. Tire as sandálias dos seus pés. Arranque as afeições pecaminosas do seu coração, os desejos carnais da sua alma.
as paixões pecaminosas, contrárias à lei de Deus, que permanecem firmes no seu coração. Chegue-se diante de Deus dessa forma, lavados dessa forma. Porque que efeito você espera no seu coração, irmãos? Se você está com o coração cheio de paixões imundas, pecaminosas, você tem nutrido a sua alma das coisas que se levantam contra a lei de Deus e contra a palavra de Deus. É impossível se beneficiar da palavra de Deus, irmãos, enquanto o coração estiver cheio de pensamentos carnais, iníquos e de projetos de malignidade. É difícil se beneficiar da palavra de Deus quando o nosso coração está cheio dessas coisas. E por último, nesse particular, eu preciso animar o meu coração com desejos espirituais. Como um bebê, irmãos, que mama, ele deseja o leite, que é a palavra de Deus, e ele chora por ele. A criança deseja mamar, ela ainda não fala, ela chora, ela grita, ela anseia pelo leite. Eu tenho que encher meu coração como essa criança e dizer: Senhor, eu quero ouvir a tua palavra. Eu quero te adorar, Senhor. Eu quero ser beneficiado com o teu evangelho. Eu anseio por isso, ó Deus. Isso é uma parte necessária para a preparação, irmãos. Sem dúvida alguma. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, verso 38. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, verso 38. A palavra de Deus diz assim, 37 em diante diz assim: quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Preste atenção no verso 38. Toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, conhecendo cada um a enfermidade do seu próprio coração. Toda oração e súplica que se fizer, ele continua, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos. Entende? A expressão é: o Senhor há de nos abençoar. O Senhor há de nos ouvir. Essa preparação, irmãos, para a ordenança é necessária. Porque duas coisas são consideradas aqui. Primeiro, a grandeza daquele a quem nós estaremos diante.
Quem é Deus? A grandeza dele. Quem é Deus? O que é Deus? Não se apresse, não entre diante da presença de Deus, irmãos, de qualquer forma, sem considerar essas coisas, sem temer a Deus. Não é uma festa, não é um clube, é culto ao Santo Senhor de toda a terra. Não se apresse, não chegue diante dele de qualquer forma. Ninguém entra diante da presença de um príncipe de qualquer forma. Por que alguém faria isso diante do seu Deus? Primeira coisa, a grandeza do nosso Deus. Segunda coisa, em que a preparação é necessária, é o peso desse trabalho, irmãos. O peso desse serviço. Ouvir a palavra de Deus declarada a nós é um negócio da mais alta importância. A nossa eternidade depende disso. Você sabe, irmãos, às vezes a gente diz assim, eu quero ouvir a palavra de Deus para ter uma boa semana. Não, é muito pouco. A minha eternidade depende disso. Não é a semana que depende disso. É a minha eternidade que depende disso. É um negócio de vida e morte. Ou vida ou morte. Não é uma questão de melhorar ou não melhorar, de ficar melhorzinho ou menos. Não, não tem isso. É vida ou morte. É a questão de eternidade que está em jogo aqui. Para uns essa palavra tem sabor de morte, para outros tem sabor de vida. Qual o gosto dessa palavra para você? Então a primeira parte, ele fala, nós nos preparamos dessa forma para o culto, para ouvir a pregação. Essas são as coisas que eu devo fazer. Mas ainda antes de ouvir a pregação, tem um outro elemento que eu tenho de fazer, oração. Oração. Nosso catecismo fala, literalmente, com oração. Nós deveríamos orar bem, muito, e da forma correta antes de chegarmos às ordenanças de Deus, irmãos. Nós pecamos porque não fazemos culto em casa, porque não oramos em secreto. Como nós podemos nos preparar para o culto ao Senhor? Não tem como fazer. Se nós não nos preparamos durante a semana. O culto doméstico, ele tem esse fim, nos preparar para o dia do Senhor. Você treina os seus filhos em casa como ouvir a palavra todo dia. E eles cultuam a Deus em casa todo dia. Continuamente. De manhã, os horários que devem ser buscados. E aí nós teremos a palavra de Deus sendo pregada. E o nosso coração está pronto. O que é que eu oro? O que é que eu devo orar acerca da pregação no dia do Senhor? E da leitura? O que é que eu devo orar? Primeiro, eu oro pela assistência ao ministro da palavra. Interessante, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, verso 1, Paulo diz, não é? Ele vai dizer isso, que eles devem orar por nós, orar por vós, orai por mim, orai pelos que pregam a palavra.
Paulo diz. O que exatamente isso, irmãos? Paulo diz, irmãos, orai por nós. Para quê? Para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificado o Senhor. Orar para que o próprio Senhor venha ao nosso encontro e possa falar por meio do ministro, ele possa instruir o ministro, ele possa animar o coração do ministro, para que ele possa pregar a palavra. E como pregar a palavra? É difícil, irmãos, é difícil isso, mas esse é o papel da igreja. Nós não nos preparamos para ouvir, não oramos pela pregação da palavra, não oramos pelo pregador da palavra, não pedimos a Deus, nós nos colocamos como aqueles que são servidos na igreja, não servos. Que não é um trabalho de um indivíduo servindo, é o trabalho da igreja, esse é um trabalho da igreja. Veja, isso mostra o caráter participativo do culto. Alguém diz assim, nós queremos um culto participativo, um grupo de louvor, queremos aqui um coral na igreja, queremos aqui um solo. Não! Veja como você participa ativamente do culto. Ativamente do culto. Você chega diante do Senhor dessa forma. É difícil, quase impossível encontrar uma igreja viva sob o pastorado de um ministro morto. Não se conhece um caso, raramente se vê falar. Então, cuidado da igreja, deveria orar pelos pregadores da palavra. Orar para que Deus, em segundo lugar, nos alimente. Abra os meus olhos, Senhor, para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. Ore para que o Senhor fale diretamente contigo e a palavra encontre guarida no teu coração. Ore a fim de que o Senhor possa iluminar a tua mente, possa santificar teu coração, possa fortalecer tua fé, possa te humilhar, que o Senhor possa ser exaltado e todas as tuas necessidades espirituais sejam supridas. Ainda pelo derramar do Espírito Santo nas suas ordenanças. Provérbios 1:23 diz, eu derramarei o meu Espírito sobre ti. Eu derramarei o meu Espírito sobre ti. Porque, irmãos, o Senhor nos promete isso. Que é nossa preocupação que o Evangelho seja conhecido e exaltado no nosso meio, para que possamos ser afetados pela palavra de Deus, para que possamos amar a Deus e ao nosso próximo. Nós precisamos disso. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito. Não apenas a oração que nós fazemos na hora do culto, mas preparar-se para isso. Nós precisamos adorar o Senhor dessa maneira. Isso é antes do culto, agora o que o Senhor requer de mim durante o culto, durante a pregação, quando a palavra de Deus é pregada, o que Ele requer de mim? Qual é exatamente a exigência do Senhor? Então a primeira coisa que Ele requer, irmãos, é que eu atenda a palavra de Deus diligentemente. O que significa isso, exatamente? Atender a palavra com diligência. Esperar diligentemente sobre as ordenanças. O que significa mais ainda? Podemos dizer, as pessoas, elas fazem do seu negócio, né,
E esse é o negócio mais glorioso, que é ouvir a palavra de Deus, é atender o que Deus tem para lhe dizer. Então, se isso é o que vai salvar a minha vida, eu me preparei com atenção, eu vou dar ouvidos à voz do Senhor. E é interessante, é como se você dissesse assim, como um mendigo, você se assenta e diz: Senhor, concede-me aquilo que eu preciso, e com diligência eu me assento, e com um olhar eu digo: Senhor, fala comigo. Eu necessito, Senhor. E essa diligência ao ouvir a palavra, o coração que diz: é dessa palavra, Senhor, me ajuda, me socorre nas minhas necessidades. Os seus problemas pessoais, as suas lutas contra o pecado, a necessidade de ser transformado, até a sua frieza espiritual. Senhor, aquece o meu coração. Tem compaixão de mim. E nós vamos nos segurar nas mãos de Deus. E vamos dizer a Ele: abençoa-nos, abençoa-nos, abençoa-nos hoje. Essa é a oportunidade da sua vida. Se eu chego diante da palavra de Deus e não tenho com diligência, eu me preparo para isso, eu não vou com diligência ouvir o que Deus tem para me dizer. Provérbios 8:34 diz: bem-aventurado é o homem que me ouve e que diariamente está diante dos meus portões, diante das portas aguardando, me aguardando. Bem-aventurado o homem que está diante dos meus portões, esperando, me esperando, esperando o que eu vou falar. Bem-aventurado o homem. A diligência do meu coração em me assentar para ouvir o que Deus tem para dizer. Diligentemente atender o que a palavra de Deus quer nos ensinar. É como Isaías 55:2 diz: escute diligentemente aquilo que eu tenho para dizer. Escute cuidadosamente o que eu tenho para lhe falar. Isso é a questão de maior importância. Mantenha a sua mente diante daquilo que eu tenho para lhe falar. Atenção diligente. Atenção diligente. Se nós cremos que o que está sendo pregado é a palavra de Deus, irmãos, e se o que nós estamos ouvindo é a palavra de Deus, e nós temos pouco respeito a isso que está sendo falado, e nós não demonstramos interesse por aquilo, então eles vão abaixar sua cabeça, eles vão cochilar, eles vão dormir, eles vão ficar sem prestar atenção no que está sendo dito. Eles vão ficar a ponto até de rir de alguma coisa que eles estão pensando, numa piada que eles ouviram durante a semana. E Deus fala com eles, eles talvez nem se lembram do que aconteceu. Vem à memória as histórias. Esse comportamento, irmãos, não passa indiferente para Deus. Deus está falando e nós resolvemos dormir. Deus está falando e nós resolvemos descansar. A minha diligência nisso implica que eu vou colocar os meus ouvidos e o meu coração à disposição do que Deus tem para falar, mas não apenas para as palavras, mas para o sentido delas. Isso o homem sábio faz, irmãos.
Filho meu, se tu recebes as minhas palavras e você guarda os meus mandamentos dentro de ti, e você inclina os teus ouvidos para a sabedoria e aplica ao coração para teres entendimento, filho meu, ouve o que eu tenho para te dizer e traz isso para dentro do teu coração. Guarda isso como tesouro. Cuidado para que você não fique vagueando enquanto a palavra de Deus está sendo pregada, pensando em coisas das mais diversas, pensando nos negócios que eu tenho, pensando nos problemas que eu tenho, pensando nas dificuldades que eu tenho. Satanás vem e rouba a semente que caiu no coração, porque você simplesmente despreza o que está sendo falado. A diligência implica em tudo isso. Diligência em ouvir, diligência em entender, diligência em compreender, em guardar no coração o que é dito, diligência em conhecer a mente de Deus na palavra que está sendo pregada, ouvir e entender a palavra. É necessário isso. Por que isso é tão importante ainda mais, irmãos? Por que isso é questão de grande peso para a nossa vida? Mais uma vez, se diz respeito à nossa eternidade. Há um trato, há um pacto de paz feito entre Deus e as nossas almas. E há uma proposta de um método para preservar as nossas almas da ruína. O Senhor disse em Lucas 16, 29, eles têm a lei, e eles têm Moisés e os profetas. Deixa que eles escutem a lei e os profetas. Não precisa que ninguém volte dos mortos para falar, lá eles têm a lei e os profetas. Se eu desprezo o que Deus nos deixou, Deus não nos deu outro método, esse é o método. Ele abençoa a nossa alma e diz, lá eu deixei minha palavra. E eu digo, a tua palavra não é importante. Eu não dou valor à tua palavra, eu sou guiado por qualquer outra coisa, qualquer outro princípio, menos a tua palavra. E quanto mais eu desejo, irmãos, mais eu quero ouvir. E quanto mais eu desejo, mais eu peço, Senhor, abre meu entendimento para que a tua palavra possa ser compreendida. Eu estou diante da tua porta, Senhor, diante dos teus portões. Abençoa-me. Abençoa-me. Se nós não atendemos, irmãos, se nós não atendemos a palavra de Deus corretamente, se nós não ouvimos a voz de Deus corretamente, nós perdemos. E nós não perdemos pouca coisa, nós perdemos valores da eternidade. Você sabe que Tomé não estava na primeira grande assembleia depois da ressurreição. Ele foi o único incrédulo, porque não estava no dia que Cristo falou com eles. Tomé estava ausente da primeira assembleia, pós-ressurreição. E simplesmente nós dizemos, eu não vou à casa do Senhor. Eu tenho outros cuidados para fazer, eu tenho outras coisas para resolver. Como se eu estivesse lidando com coisas temporais. Porque tem outro domingo. A alma que despreza a eternidade, ela não espera outro domingo. Ela suporta o outro domingo. Ela tem que aguentar a realidade do domingo. Mas ela não tem expectativas pelo domingo.
ela não anseia pelo domingo. Não apenas ouvir corretamente, mas ao mesmo tempo, irmãos, receber a palavra de modo certo. Duas coisas são ditas no catecismo. Recebê-la com fé. Irmãos, o que é a palavra? É a boca da alma. Isso é o grande ponto. É a boca da alma, pela qual alguém recebe. Quando eu digo isso, a fé pelo qual eu recebo a palavra. Essa é a boca da alma que recebe aquilo que Deus fala comigo. É aquele que recebe o leite, que recebe a palavra, que bebe a água das fontes que são eternas e que trazem salvação. E sem a fé, ninguém terá nenhum benefício para a sua salvação. Sem fé, a palavra cai e ela é cuspida fora, ela escorrega pela boca, ela cai no chão, ela não desce para a alma. Sem a fé, a nossa boca não é aberta para ouvir as Escrituras. Se não recebermos a palavra pela fé, você vai encontrar a palavra jogada pelo chão. Ela não adentra o coração do homem. E essa fé, irmãos, como nós bem sabemos, é uma fé que assente com a verdade, crendo que ela é verdade, crendo que ela é correta, tendo a certeza da verdade, da justiça, dos preceitos, das promessas, confiando nela. A fé não é simplesmente saber ou compreender, é confiar. Essa é a palavra de Deus. E essa verdadeira fé, ela diz o seguinte: se eu não recebê-la, eu não sei como viver. Se eu não ouvi-la, eu não sei como andar. Se eu não ler, eu não sei como me importar. Eu preciso dela. Eu estimo os teus preceitos. E eles são retos no que diz respeito a todas as coisas. Tua palavra é verdadeira desde o princípio. Ela tem autoridade divina. Ela tem por testemunho o próprio Deus. Ela tem os atributos de Deus. Ela é eterna, ela é infinita. Como Deus é eterno e infinito, a sua palavra também o é. Eu não apenas escuto a palavra pela fé, eu tenho que ter fé, eu preciso crer para ouvir a palavra, mas também para aplicar a minha vida, aplicar isso a mim mesmo. Escute a palavra e saiba que ela é para o teu bem. Escute a palavra e saiba que ela é para o teu bem. A palavra de Deus é comparada, irmãos, à chuva que cai, ou como orvalho que cai. A alma que a recebe é como terra sedenta. Quando cai a chuva, ela passa a viver. A palavra de Deus, ela é a que alimenta a nossa alma. A minha alma tem sede de ti, como terra sedenta, diz o salmista. A minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Mas a maioria de nós, irmãos, são como pedras que escutam a palavra e não têm impressão nenhuma dela. Sem a fé, sem ouvi-la com fé, eu não tenho benefício algum dessa palavra. Essa palavra deve ser aplicada por nós para os fins que ela se propõe a fazer. Para a nossa própria convicção, para a nossa conversão, para a nossa edificação em santidade, para o nosso conforto, aplicando a verdade de Deus para nós mesmos, segundo
o que ela se propõe a ensinar. Não apenas recebê-la com fé, mas diz ainda o catecismo, recebê-la com amor. A fé recebe a palavra como verdade. O amor recebe a palavra como um bem. A fé recebe a palavra como verdade, o amor a recebe como bem. E um bem para todos nós. Boa é a palavra do Senhor que o Senhor nos falou. O profeta Ezequias disse isso. É bom ouvir a tua palavra, ela é boa para nós. Não apenas as promessas, mas também as ameaças. Não apenas, irmãos, as reprovações, mas também as consolações. Se eu não a recebo com amor, eu não sei que ela tem todo o bem para mim. Com fé e amor são coisas fundamentais. Eu me preparo para ouvir a palavra, eu recebo a palavra como a Escritura nos ensina, com diligência, com fé, com amor. É assim que eu escuto a Escritura. Essa é a bondade de Deus para comigo, Ele fala conosco. Mas não é apenas isso, irmãos. A palavra de Deus não é apenas, ela não deve ser guardada na nossa mente como um depósito. Ela deve chegar às nossas mãos, ela deve produzir alguma coisa. É por isso que vem a terceira parte que o catecismo lida. Preste atenção como você ouve a palavra. Como você se prepara para ouvir. Como você ouve a palavra no momento em que ela é pregada. E como você vive a palavra depois do culto. Depois de ouvir a palavra de Deus. O salmista diz: a tua palavra escondi no meu coração, para não pecar contra ti. Eu espero, irmãos, o bem da palavra de Deus. E ela vai produzir o bem na minha vida. Nós temos que ter a certeza disso. A palavra, ela tem um fim proposto, ela vai produzir o bem. E se eu não tiver consciência disso, rapidamente aquela palavra cai também no chão e é perdida. Algumas coisas devem ser praticadas depois de ouvir a palavra de Deus. Primeira coisa, meditação naquilo que é ensinado. O salmista descreve, irmãos, o bom homem, né? Ele diz assim: na sua lei ele medita dia e noite. Na sua lei ele medita dia e noite. Isso aqui é literalmente a semente que caiu no coração. Então, como diz o texto lá do Gênesis no capítulo 1, o Espírito de Deus pairava sobre exatamente isso que nós vamos fazer. A semente caiu e nós vamos agora, como uma galinha que fica por cima dos seus olhos, chocando, nós devemos literalmente, continuamente, zelar por aquela palavra que caiu no meu coração, para que ela produza fruto. E eu peço a Deus, eu oro a Deus, eu rogo a Deus, e eu preciso ver frutos disso na minha vida, dia após dia. E a primeira coisa que eu vou fazer é meditar nela. É guardá-la no meu coração, no mais íntimo da minha alma. Mantê-la na minha alma. Que essas coisas sejam colocadas dentro dos seus ouvidos, em coração. Veja lá em Lucas, irmãos, capítulo 9. A gente leu o capítulo 8, né? Veja 9, Lucas 9, verso 44. Lucas 9, verso 44. Diz assim a palavra de Deus: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Veja,
Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras. Fixai nos vossos ouvidos. Essa é a forma de guardar a palavra, para que ela não caia. Assegure-se, irmãos, por meio da meditação na palavra, para que a sua memória não seja surpreendida, mas ela seja fortalecida no dia da tentação, com as verdades que você tem guardado na sua alma. Confirme e confira isso no seu discurso, na sua fala. Fale as coisas que você aprendeu. Aplique esse conhecimento no dia a dia, na maneira de você conversar com as pessoas. As palavras que eu te ordenei hoje estejam no teu coração. Guarda no teu coração e ensina aos teus filhos em todo o caminho que você for. Guarda no teu coração e ensina aos teus filhos. Essa repetição, irmãos, da palavra do Senhor, sentado, andando, deitar, ao levantar, essa repetição, ela tem algo extraordinário nela. Porque ela vai ser vivida em todas as áreas da minha vida. Eu não apenas guardo no coração, eu falo sobre ela, eu ensino, eu instruo os outros. Como Cantares diz, meu amado disse a mim, levanta-te, meu amor, levanta-te, meu amor, e venha comigo. Levanta-te e siga-me. Não apenas você me ama, agora me siga. Não apenas você recebe com amor, você vai após ele. Você não apenas recebe a palavra como verdade, você quer praticá-la. Você medita para esse fim. Eu vou conversar sobre essas coisas. E aí vai uma exortação que é tão comum no nosso meio, na nossa igreja local. Nós terminamos a pregação, a primeira coisa que nós falamos são coisas as mais fúteis possíveis. Parece que nós não saímos da presença de Deus. Parece que não houve impressão nenhuma da santidade dele. As nossas brincadeiras são até indecorosas. Falas vazias e inúteis. Todos nós pecamos contra o Senhor. É por isso que não nos beneficiamos da palavra. Por isso que não nos beneficiamos da palavra. Depois de falar sobre elas, nós vamos praticá-las. Depois de falarmos sobre elas, nós vamos praticá-la. O coração que recebe essa palavra e medita nela, e fala sobre ela, precisa ver na sua vida os frutos dessa palavra. Precisa ver os frutos dessa palavra. Aquele que ouve a palavra e não a pratica, é própria condenação. Não sejamos aqueles que são ouvintes da palavra e não praticantes dela. Se nós vivêssemos aquilo que nós ouvimos e pregamos, esse mundo já teria sido abalado pela santidade de vida de um povo que não pertence a esse mundo. Deixa eu concluir fazendo algumas aplicações práticas, irmãos.
Você entende por que a maioria daqueles que escutam a palavra não recebe nenhum benefício dela? Você entende por quê? Eles não se preparam para ouvi-la. Eles não lutam em oração para que Deus abençoe as ordenanças. E eles não a recebem com fé e amor. E, consequentemente, não guardam no coração e não se vê prática disso na vida. Como eles podem colher benefícios da palavra quando eles não usam os meios que Deus nos deu? Do que você se queixa? Quanto tempo você gasta rogando a Deus por isso? Segunda coisa importante. Aqui está a melhor forma de você extrair os benefícios da palavra de Deus. Aqui está. Prepare-se para ouvi-la. Ore fervorosamente pelas bênçãos de Deus, para que você possa receber a palavra. E quando ouvi-la, receba com fé e amor. A fé é a boca que se abre. E lembre-se, irmãos, o amor é aquele que recebe todo e diz a palavra é boa. Ela é boa. Coloque no seu coração o que você ouviu. E pratique aquilo que Deus ordenou para você praticar. Nós vamos ver a transformação mais profunda acontecendo nos nossos dias. Se gastarmos o tempo como Deus nos ordenou gastar. O que fazemos antes, durante e depois do culto determina o estado da minha alma hoje. O estado da minha alma hoje. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor. Nós damos graças, Senhor, pela oportunidade de buscarmos compreender, com base nas Tuas palavras e no entendimento que o Senhor concedeu ao Teu povo durante a história, do que é a Tua palavra, do que é a Tua obra, e quão poderosa ela é, e como nós devemos nos preparar, Senhor Deus, para ouvi-la e recebê-la. Tenha misericórdia da nossa alma, Senhor. Abençoa a Tua igreja. Derrama sobre nós, Senhor Deus, o Teu Santo Espírito. Muda a nossa sorte. E possamos, de fato, de coração, não apenas com palavras e de lábios, mas de coração, possamos viver dessa forma, segundo o que ouvimos. Começando em cada um de nós, Senhor Deus, pelo amor do Teu nome. Então veremos a Tua glória no nosso meio. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.